Salve, salve! Hoje voltamos à leitura do seminário 16, agora vamos apresentar o capítulo 23. Primeiro introduzindo o capítulo 23 é um capítulo que nos exige uma tarefa de leitura, porque é um capítulo bastante brisado. Parece que Lacan estava chapado quando escreveu ele, e ele sai jogando um monte de exemplos, mas talvez a maioria dos exemplos que são muito da cultura francesa e dos anos 60 na França, sejam difíceis de captar, mas também não sejam tão necessários assim, sendo que tem dois grandes exemplos que a gente vai apresentar aqui na leitura do capítulo que a gente vai fazer. Então, vejam bem, isso que eu vou apresentar é uma interpretação entre outras, porque nessa poética lacaniana se torna um capítulo muito aberto. E a gente está lendo esse seminário a partir de algumas propostas que são importantes de retomar para contextualizar o capítulo. O seminário 16 e 17 é dos momentos mais políticos da obra do Lacan, especialmente também pela conjuntura política de maio de 68 na França, que acontece sincronicamente ao seminário, pelas influências teóricas que o Lacan tinha nesse momento da vida dele, a École Normale Supérieure, Althusser, uma juventude intelectual maoísta na França. E é também um seminário que a gente entende como mais potente para se pensar política na psicanálise, porque é o seminário que vai apresentar uma teoria do discurso. Então, nesse seminário a gente vai vendo um jogo que o Lacan produz entre os conceitos fundamentais do Lacan. Temos o conceito de estrutura de um lado e sua determinação. Mas se temos o conceito de estrutura de um lado e a ideia de determinação, temos de outro lado o Lacan já de uma forma muito consolidada, apresentando essa estrutura simbólica como não toda. Então, no próprio fundamento da estrutura simbólica do Lacan, do determinismo lacaniano, vive a morada de uma indeterminação, que o Lacan chama de inconsistência ou incompletude do sistema simbólico. E ele explicou isso, como a gente já foi passando em outros capítulos, através de teorias dos conjuntos, paradoxo de Russell, Frege e afins. Então temos estrutura, isso é o determinismo. Temos de um outro lado a incompletude dessa estrutura. Temos a relação dessa estrutura com o objeto A. Temos também nesse seminário a relação da estrutura com o discurso, que não é exatamente o mesmo conceito. Discurso preza pela multiplicidade, mas também por Lacan, por uma espécie de arbitrariedade. Ele nunca se sustenta sobre uma essência verdadeira. Então, Lacan vai propor que não há universo do discurso. Discursos são múltiplos e, de certa forma, eles são todos, no fim, arbitrários. Nada além de construções significantes, articulações significantes. E se temos estrutura e discurso, Lacan também vai apresentar um conceito de sujeito que se mistura à individualidade e ao conceito que o Lacan vai chamar de um. E é isso que o Lacan vai desenvolver nesse capítulo. Se o seminário chama de um outro ao outro, ou seja, do grande outro ao objeto A, ou seja, a relação lógica do grande outro com o objeto A, relação lógica essa que o Lacan chama de relação metonímica, no capítulo de hoje a gente vai ver a relação do um ao outro. E o Lacan até faz piada com isso ao longo do capítulo. Ele vai apresentar a relação do conceito de um, enquanto lógica, com o conceito de grande outro, enquanto lógica. E a gente vai ver no que dá isso. Aí, sobretudo, vamos pensar que o Lacan está abordando o problema da política, o problema da ideologia e o problema da estrutura, que é, ao mesmo tempo, determinista e inconsistente. E ao abordar o problema da política, o Lacan, como vai apresentando o seminário, ele faz o ponto de vista da lógica, ou seja, de uma estrutura formal, ou seja, privilegiando a forma ao conteúdo. E talvez essa seja a grande crítica que se possa fazer esse seminário do Lacan. Ao mesmo tempo que ele tem uma potência para pensar a política, parece uma potência que se torna sempre não realizada. E especialmente se torna não realizada por Lacan ser, a partir da minha hipótese, excessivamente formalista, excessivamente logicista, excessivamente estruturalista, no sentido ruim do termo, excessivamente ligado a uma ideia de estrutura que parece se desencarnar demais do conteúdo histórico, do conteúdo que se transforma. Então,
Por essa visada lógica, parece que Lacan estabelece fundamentos de uma lógica, mas que qualquer conteúdo dos mais diversos acaba sendo interpretado de formas semelhantes, o que permite algumas interpretações, algumas sacadas do Lacan que são interessantes, mas parece que sempre fica faltando alguma coisa. Essa lógica do Lacan, para mim, ela é ao mesmo tempo muito profunda e muito superficial. Parece que ela fala muito e acaba não falando nada. E, ao meu ver, falta para o Lacan, nessa forma como ele está entendendo ideologia e estrutura, um conceito mais desenvolvido de poder. Isso é até um pitaco da própria Judith Butler no A Vida Psíquica do Poder. Falta ao Lacan uma teoria do poder quando ele vai pensar em discurso. E digamos também com o Althusser que falta para o Lacan mais materialismo histórico. Lacan às vezes até dá umas pitadas sobre materialismo histórico, mas fica empobrecido. E isso tem muito a ver com essa perspectiva excessivamente formalista do Lacan. E bom, introdução feita, vamos acompanhar um pouco sobre a própria proposta do Lacan. E novamente, Lacan está falando relação lógica. Então vamos pensar um conjunto de um conceito do Lacan que chama e um conjunto de um outro conceito do Lacan que chama grande outro. Então, com relação lógica metonímica, o Lacan está querendo dizer como um se desloca para o outro, como um se transfigura no outro, e vice-versa, como um afeta o outro, como um se desloca no outro, como um se transfigura no outro. E vamos desenvolver um pouco o que o Lacan quer dizer a partir disso, né? Então, para começar, o conceito de ele quer dizer algo como uma unidade de saber, uma unidade ideológica, uma unidade discursiva, ou seja, uma forma de representação da realidade que ela é fechada em si mesma, que ela tem um sentido que se propõe unitário, pelo menos para aquele que está interno a esse discurso, a essa ideologia. Ao passo que o grande outro lacaniano é um conceito ambivalente, porque de um lado ele é uma determinação estrutural, como se tudo aquilo que a gente vivesse, pensasse, já tivesse escrito num jogo significante na estrutura. Então é um conceito bastante determinista, o conceito de estrutura do Lacan. Mas ao mesmo tempo que ele é um conceito bastante determinista, ele não o é. Porque o Lacan vai apresentar como fundamento dessa estrutura, desse determinismo, um princípio de indeterminação, a partir do qual o Lacan vai dizer que o grande outro é não todo, é inconsistente, é incompleto. E disso ele deriva uma série de pressupostos para entender, para dar sentido à relação do homem com a linguagem. A parte do desenvolvimento lógico pelo qual Lacan vai propor que o grande outro, ou seja, o sistema simbólico é não todo, é complexo de explicar aqui, tem outros vídeos no canal aí de outros capítulos onde ele foi construindo isso ao longo do seminário. Então vamos partir disso como um tema já dado. Mas então a gente tem a relação entre a unidade de discurso, chamada de o Lacan, versus grande outro, que é ao mesmo tempo a estrutura e a própria incompletude da estrutura e os efeitos que isso produz na lógica dos discursos. E o Lacan está pensando a relação lógica entre esses dois campos diferentes dos seus conceitos, que se atravessam, que produzem efeitos um no outro, mas que não são iguais. E a gente vai ver no seminário inteiro, mas especialmente nesse capítulo, o Lacan pensando essa relação lógica, tomando dois exemplos como imagens para desenvolver essas relações lógicas, para analisar, para extrair uma racionalidade delas. Mas essas imagens, elas são exemplos paradigmáticos. Lacan fica muito apegado a elas. Especialmente a uma delas, a Dialética do Senhor do Escravo, ele fala em uns 50 mil seminários. Ele escreve umas 50 mil vezes sobre isso. E qual que é o interesse do Lacan, pelo menos nesse momento do ensino dele, sobre a Dialética do Senhor do Escravo? O intuito do Lacan é dar uma materialidade para essa lógica. E quando Lacan vai pensar no segundo exemplo, a aposta de Pascal, o objetivo dele é o mesmo. Trazer uma imagem, um exemplo empírico para essa racionalidade lógica. Então, tem vários exemplos meio brisados do Lacan ali no capítulo, mas os dois principais, tanto no capítulo quanto no seminário, é a aposta de Pascal
e a dialética do senhor e do escravo. E o Lacan gosta muito da aposta de Pascal, porque retoma uma temática importante para o Lacan. Conceitos de Deus, conceitos de espiritualidade. No fundo, o Lacan fala muito sobre Deus, sobre espiritualidade, porque Deus é uma forma de dar sentido ao grande outro lacaniano. É como culturas diferentes dão sentido ao sistema simbólico, ou ao cosmos, ou ao sentido do universo, ou ao próprio universo, ou a por que as coisas são assim. Deus é para o Lacan uma imagem, um deslocamento imaginário do próprio conceito de grande outro do Lacan. Então, a aposta de Pascal, novamente, é uma forma como Lacan vai metaforizar a lógica do um e do outro. O segundo exemplo, a dialética do senhor e do escravo, é, de novo, uma forma como Lacan vai metaforizar a relação lógica do um e do outro, a dialética do um e do outro. Então, na aposta de Pascal, do lado do um, a gente tem o crente, o próprio Pascal, que participa da aposta com Deus, e a gente tem também a ideologia cristã do Pascal, a ideologia cristã jansenista, né? Certa forma de entender o mundo através de um discurso cristão. Esse é o da aposta de Pascal. Quanto ao grande outro, o grande outro do Lacan é esse grande outro incompleto, inconsistente, mas afetado por esse discurso cristão, esse grande outro se torna a imagem de Deus. A imagem de Deus que agora não é mais incompleta. Então, o grande outro, ele, pelo discurso cristão, ele é metamorfoseado em Deus. Aquele que tudo sabe, aquele que determina o destino de nossas vidas, aquele que controla nossos destinos. Para o Lacan, no fundo, o que controla nosso destino é a própria estrutura significante. Mas essa estrutura significante que ela é arbitrária, que ela é de uma certa forma um tanto irracional, ela é transformada na imagem de Deus. No segundo exemplo paradigmático, dialética do senhor e do escravo, a gente tem no lugar do conceito de a figura do escravo. A figura do escravo que o Lacan vai usar para metaforizar o indivíduo dentro desse discurso do E do outro lado a gente tem a figura do senhor. Mas o senhor, na dialética do senhor e dos escravos, novamente para o Lacan, é como uma metamorfose do conceito de grande outro. É como se, na dialética do senhor e do escravo, se estivesse novamente falando da estrutura simbólica, mas transformando a estrutura simbólica numa ideia de senhor. O senhor dos escravos, ou a gente pode pensar num exemplo mais próximo, o capitalista. Como se o capitalista controlasse a exploração dos proletários. Então a gente poderia colocar proletários versus capitalista como senhor de escravos versus escravo. E, novamente, o capitalista ou o senhor como uma transformação do grande outro lacaniano produzida pelo discurso. Produzido por um discurso que produz uma imagem unitária, uma imagem consciente, digamos assim. E para o Lacan, novamente, esse conceito de senhor, ele é um tanto dúbio, assim como a ideia de Deus, porque ela dá consciência, ela dá uma forma, digamos, humana, ela dá uma forma subjetiva para algo que não é subjetivo, que é a estrutura simbólica, que ela é, por excelência, arbitrária. Então, esse é um ponto importante para o Lacan, e é por isso que o Lacan, nesse capítulo, ele vai falar novamente sobre o conceito de sujeito suposto saber. Sujeito suposto saber, para o Lacan, nesse momento do ensino dele, é como a gente pensa que o universo tem um sentido, seja ele dado por Deus, seja ele dado pelo Senhor, seja ele dado por quem manda. Como se a gente pensasse, bom, o universo tem um sentido. E a gente age, vive, a própria ciência, as construções ideológicas sempre parecem partir dessa ideia de que o universo tem um sentido. Ao passo que para o Lacan, o universo não tem sentido. O conceito de grande outro dele, ao mesmo tempo que porta uma determinação estrutural,
porta uma determinação estrutural completamente arbitrária. Tudo poderia ter sido diferente e foi assim só porque foi. Foi como o jogo do significante se desenvolveu. E essa construção simbólica para o Lacan, enquanto arbitrária, ela é sempre possível de ser outra, possível de ser transformada. Ela é assim só porque não tem um grande sentido por trás das coisas. Então, para o Lacan, isso é também uma ideologia presente na ciência, a ideia de que haveria um sentido final sobre todas as coisas que poderia ser descoberto por uma ciência empírica. Para o Lacan, não há como acessar esse real e um real já construído, já definido. Então, divaguei um pouco aqui, mas voltando, Lacan retoma o conceito de sujeito, suposto saber, para falar que essa imagem de Deus e essa imagem do Senhor, seja do Senhor do escravo, seja o capitalista, seja aquele quem manda, digamos assim, essa dialética do Senhor do escravo, para Lacan, essas figuras elas aparecem como figuras, como formas de representação que dão uma vontade, uma ciência, uma consciência a essas figuras que são representativas, transformadas desse sistema simbólico. E para o Lacan, o conceito de grande outro pode ser retomado a partir da ideia lá altusseriana como processo sem sujeito. Processo sem sujeito quer dizer que é um sistema que roda por si só, como se fosse um sistema se multiplicando, se reproduzindo infinitamente por si só, sem que tivesse uma grande mente genial ou maligna por trás da coisa, seja Deus, seja quem manda, seja o sistema, digamos assim. Então, para o Lacan, grande outro, Senhor ou Deus, são no fundo processos sem sujeito, que detêm saberes, mas saberes que não são calculados de alguma forma assim por alguém, não implicam uma motivação. A gente transforma isso em uma motivação de Deus ou do capitalista, a partir de uma projeção imaginária. Então, para Lacan, na dialética do Senhor do escravo, por exemplo, a gente poderia pensar no proletário versus o capitalista, mas Lacan está dizendo que a gente tende muito no mecanismo projetivo a supor individualidade, consciência nesse sistema arbitrário. Por exemplo, temos que lutar contra o capitalista, o senhor lá que detém os meios de produção. Para Lacan, isso é uma falácia. No fim das contas, o sistema funciona de forma arbitrária e inconsistente. Se mira o capitalista, ele pode ser substituído por outro, por outro e por outro. A estrutura funciona por si só, sem precisar de uma representação figurativa. E essa representação figurativa, novamente, é sempre uma produção imaginária ideológica para Lacan. Então, seguimos. Vamos lá para essa articulação lógica entre um e grande outro. O que a gente pensa disso? Bom, construindo a dialética entre esses dois conceitos, um e grande outro, como duas lógicas que se dialetizam. Como a gente vai construir a primeira ideia do conceito de um do Lacan? O conceito de um do Lacan, ele mistura individualidade, a individualidade é suporte desse conceito de grande um, e ideologia. Ideologia aqui como uma unidade discursiva a partir do qual esse sujeito, essa individualidade que está dentro desse discurso, vê a realidade como una, vê a realidade a partir desse sentido construído como se não houvesse um fora desse sentido. Vamos pensar, por exemplo, no realismo capitalista. A gente está tão tomado pelo discurso capitalista, pela ideologia capitalista, que para a gente é impensável uma outra forma de vida que não seja uma vida regida pelo capital. E o capitalismo é ao mesmo tempo um processo histórico, mas ele parece para a gente que é o que o vive o fim da história. Então, a forma como um discurso se torna a nossa forma de conceber a realidade, como se não houvesse um fora. E essa ideologia, para o Lacan, ela é interdependente com a ideologia da individualidade, com o sujeito se definir como um indivíduo. E nisso tem um paralelo muito grande com o Althusser, que também vai entender, na ideologia da individualidade, o cerne das ideologias da nossa moral burguesa.
Então, quando Lacan está pensando no indivíduo, Lacan está transformando o conceito de sujeito. O conceito de sujeito é transformado por uma ideologia, a partir da qual o sujeito ele se reconhece como uno. Eu sou eu. Eu tenho uma individualidade. E essa individualidade ela se centra no nosso corpo e numa construção significante dessa identidade, que o Lacan vai chamar de traço unário. Então, eu me reconheço como eu. Eu me reconheço como Pedro. Eu me reconheço a partir de meu nome. Eu me reconheço como dono do meu corpo. Eu reconheço que a vida que há em mim é minha posse. Enquanto minha posse, eu tenho liberdade e agência para fazer aquilo que eu quiser com essa posse que é a vida. Para o Lacan, essa construção é uma construção profundamente ideológica. Por exemplo, um escravo de 1600 não conseguiria se reconhecer como agente da própria individualidade livre. Um grego ou um camponês na Idade Média também não conseguiria se reconhecer assim. Mas a partir desse processo histórico de reconhecimento que o Lacan marca na modernidade, a individualidade se torna codependente das construções ideológicas sobre o mundo. Daí também Lacan pensar que a gente sempre transforma o grande outro numa espécie de projeção que reflete essa individualidade. Por exemplo, Deus. A gente não consegue lidar com um mundo que não tem um sentido como eu tenho uma individualidade, que não é regido por uma unidade de sentido, e Deus seria uma representação disso. Ou aquele que manda o sistema, o capitalista, ou o capitalismo, também seria uma representação da transformação do universo, na sua lógica um tanto caótica, numa unidade de sentido. Então, para Lacan, isso é uma projeção coextensiva da individualidade. Individualidade e ideologia são coextensivos. Se a gente tem do lado do a individualidade e a ideologia, do lado do outro, como a gente já vinha falando, temos a estrutura simbólica. A estrutura simbólica que, para o Lacan, ela é curiosamente profundamente determinista. O jogo do significante determina tudo aquilo que a gente pensa, faz, age, como se constrói nosso mundinho. Ao mesmo tempo, ela tem no seu cerne, no seu fundamento, um princípio de indeterminação, que é a inconsistência ou incompletude desse grande outro, o grande outro como não todo. É a partir dessa inconsistência interna que Lacan vai dizer que não há universo de discurso, que todo discurso é uma construção arbitrária e sempre, no fundo, substituível. Mas, continuando. Então, para o Lacan, esse conceito de novamente nessa relação metonímica, ou seja, que produz uma transfiguração do conceito de outro, esse conceito de ele se projeta sobre o conceito de outro, sobre a estrutura, produzindo uma aparência de totalidade, uma aparência de unidade. Esse mundo tem uma aparência de unidade, uma aparência de totalidade. Como, por exemplo, no discurso capitalista. A gente reconhece que a lógica desse mundo foi e sempre será capitalista. Parece não ter fora disso. Da mesma forma que Pascal reconhece todo o funcionamento do mundo como um cristão. Ele não consegue não fazê-lo. Tem Deus, Deus criou tudo, ele deve a Deus uma espécie de submissão devota para, a partir disso, construir uma relação com Deus. Então percebam, para o Lacan, o conceito de produz uma unidade sobre aquilo que é, por excelência, contraditório e irracional, que é o determinismo simbólico. Ele se projeta no outro. Seguindo, o conceito de para o Lacan, ele parece fazer bastante referência ao que Lévi-Strauss, e o Lacan incorporou esse conceito levi-straussiano, chamou de ordem simbólica. Ordem simbólica remete como o simbólico nas oposições das cadeias significantes determinam a nossa realidade. E o sujeito que nela vive, ele precisa fundamentalmente dessa ordenação da realidade. A quebra da ordem simbólica para o Lévi-Strauss e para o Lacan pode ser uma experiência enlouquecedora para o sujeito. Tem um vídeo aqui no canal sobre o feiticeiro e sua magia, do Lévi-Strauss,
onde eu faço uma análise sobre ordem simbólica a partir dos relatos antropológicos do Lévi-Strauss. Temos, por exemplo, o caso de um xamã que, ao se colocar em conflito com uma outra cultura que tinha um outro xamã, percebe que a magia que dava sentido ao mundo dele era uma farsa. E quando ele percebe isso acontece com dois xamãs de duas culturas diferentes que o Lévi-Strauss relata, um deles morre, começa a adoecer e morre, e o outro enlouquece, pira e vira um andarilho. Percebam, a quebra da ordem que dá sentido ao meu mundo, quando se quebra, põe em completo risco o psiquismo, porque a gente tem uma espécie de paixão, de necessidade por ordem. Ordem que o sistema simbólico produz pra gente. Então, do lado do esse conceito lacaniano, a gente tem essa ideia de ordem simbólica. A forma de ordenamento da minha realidade, que no fundo para o Lacan é arbitrária, essa forma de ordenamento ela se apresenta como imediata para mim e eu sou dependente dela. Se ela rui, eu posso ficar doidinho. Por exemplo, um cristão fervoroso, daqueles que talvez a gente tenha poucos hoje em dia, como foi Pascal, ao se dar conta que Deus é uma farsa, por exemplo, poderia sofrer profundamente. Da mesma forma que uma ruptura abrupta do sistema capitalista poderia ser uma baita de uma confusão para as pessoas. Como assim eu não vendo mais minha força de trabalho em troca de dinheiro para que eu possa consumir? Então, para o Lacan, essa ordem simbólica tem uma força preponderante para o indivíduo. O indivíduo depende de uma ordem simbólica. Ele se sente necessitado daquilo. E agora, do lado do conceito de grande outro, novamente, a gente vai ver que para o Lacan essa ordem simbólica, que parece tão imediata, tão necessária, no fim das contas é sempre uma espécie de fantasia humana. Sempre uma espécie de fantasia de unidade, que é historicamente variável, inclusive. Os gregos tinham uma, os cristãos tinham outra, na Idade Média os feudais tinham outra, no capitalismo e no sujeito moderno a gente tem outra, com o capitalismo e a individualidade. Então, se apresenta para aquele que dá dentro como uno, necessário, mas enquanto sistema simbólico é contraditório, arbitrário, contingente, historicamente contingente. Continuando, desse lado do conceito de a gente está vendo um conceito que vai dar muito claramente no que o Lacan, no próximo seminário, vai chamar de discurso do mestre. Novamente, não que haja um mestre, aquele que manda, que dá sentido para o mundo, apesar que a gente pode sempre imaginar esse aquele que manda como se fosse um gênio do mal controlando o mundo, ou um gênio do bem, Deus. Mas, para o Lacan, quando ele diz discurso do mestre, ele está dizendo essa construção ideológica que dá sentido à minha realidade de forma que se apresenta para mim como necessária. E do outro lado, do lado do grande outro, novamente a gente tem que, para o Lacan, há esse determinismo simbólico, a estrutura se reproduzindo constrói o sentido da nossa realidade, mas essa realidade tem sempre em seu fundamento essa potência desconstrutiva do real. A possibilidade de que as verdades fossem completamente diferentes. No fim das contas, a demonstração da contingência absoluta dessa realidade. Novamente, do lado do conceito de agora, Lacan vai colocar a obediência, fazendo um paralelo curioso entre individualidade e obediência. É como se Lacan dissesse que o indivíduo, a individualidade, a ideologia da individualidade tem uma espécie de paixão pela obediência. Ela se submete a regras. Se submete a regras porque supõe elas como necessárias. Supõe essa ordem simbólica como necessária ao próprio funcionamento. Se o mundo desmoronar, eu desmorono junto, então que ele fique ordenado. Mesmo que essa ordem seja uma merda para mim, eu prefiro que tenha ordem do que não tenha ordem. Pro Lacan é mais ou menos assim que a história se conta. E seguindo nessa ideia do conceito de como associando individualidade e obediência, Lacan parece propor profundamente que há uma espécie de paixão pela consistência no ser humano, paixão pela obediência, paixão pela ordem simbólica.
Se essa unidade que dá sentido ao meu mundo desmorona, desmorono junto. Então que ela se sinta fixa. E novamente, do lado do grande outro, Lacan fala que a gente é determinado por uma estrutura que constrói a nossa forma de pensar. Então é uma ilusão que a gente é agente do nosso próprio pensamento, do nosso próprio destino. A gente é sempre determinado pela estrutura simbólica, mas ao mesmo tempo, de novo, essa estrutura simbólica é arbitrária, é inconsistente. Então isso ao qual a gente prega obediência, no fundo, é desnecessário, é contingente. E daí agora, retomando a lógica do senhor e do escravo, ou a lógica da aposta de Pascal, parece que o Lacan ele coloca do lado do um sacrifício. Esse que vive, essa individualidade que vive nessa ideologia, parece sempre, nas várias transformações da história, estar numa posição de sacrifício, de ter que dar tudo de si para manter esse sentido mestre intacto, para manter essa estrutura de pé. Então o sujeito parece estar sempre se sacrificando para manter o sentido do mundo de pé. Como, por exemplo, a imagem do cristão. Eu dou minha vida inteira a Deus, mas sobretudo eu dou minha vida inteira, eu me sacrifico por Deus, me sacrificando pela manutenção dessa ideia de pé. Dessa ideia que é como um castelinho de areia que eu preciso ficar me sacrificando por ela, ficar inflando ela. Lacan vai pensar da neurose de uma forma muito parecida. Sujeitos se sacrificando, se doando por um sentido que eles nem sabem qual é exatamente, mas que eles precisam ficar se sacrificando por aquilo. Mesmo que essa ideia, essa unidade de mundo seja uma porcaria para mim, ainda assim eu sinto que eu tenho que ficar mantendo aquilo. Como um crente abrindo cotidianamente mão dos prazeres da vida para manter viva a ideia de Deus. E do lado do grande outro, Lacan fala que historicamente o grande outro parece tender à exploração. Então há sempre um sistema explorando esse indivíduo que fica na posição sacrificiosa de se doar para esse sistema. Então, curiosamente, parece que o sistema vai mudando, mas ele repete essa exploração. Seja o senhor dos escravos e o escravo, há uma posição de exploração sistêmica e uma individualidade presa em ter que se doar. Seja do lado de Deus e do crente, há uma espécie de exploração sistêmica e o crente tendo que se sacrificar. Seja do lado do capitalismo e do proletário, há uma espécie de exploração sistêmica e o proletário tendo que se sacrificar para manter esse sistema. E novamente a ideia de Deus ou a ideia de Senhor é para o Lacan uma projeção figurativa de dar uma unidade consciente a esse sistema, mas para Lacan esses sistemas sempre funcionam como processos sem sujeito. Então, de um lado, sacrifício, do outro lado, exploração. E por que Lacan coloca a exploração do lado do grande outro? Ele também faz uma definição lógica sobre isso. Lacan coloca exploração do lado do grande outro porque o sentido da estrutura simbólica para o Lacan ela é um treco que tende ao infinito. E também, novamente, explicar as lógicas lacanianas agora vai ficar um pouco pesado, mas para o Lacan, o sistema simbólico, a partir da teoria dos conjuntos, ela tende ao infinito que tem duas imagens. O infinito enquanto excesso é um sistema simbólico que não consegue parar de se reinventar e inventar novas coisas. Então a gente inventa uma ciência, a gente inventa outra, a gente inventa outra. A gente inventa um filme, inventa outro. A cultura parece ser uma máquina incessante de produção demais. Incessante produção demais, porque isso é estrutural do próprio funcionamento da linguagem. A linguagem ela nunca se fecha numa totalidade, ela é um movimento infinito. O infinito é a imagem de destruição da própria totalidade. E nesse infinito, Lacan traça um paralelo com a exploração. A própria linguagem, o próprio funcionamento do sistema simbólico tende ao infinito, e esse infinito tende à exploração. Parece a construção que o Lacan faz. A gente pode ver um paralelo muito claro nisso com o capitalismo. O capitalismo tende à produção infinita de capital.
e nessa produção infinita de capital, ele se coloca no regime infinito de extração de riqueza, de força de trabalho e de valor do proletário. Talvez a gente possa pensar a mesma coisa no cristianismo. Parece ter uma exploração infinita do sacrifício do crente. Lacan parece dizer que isso, de alguma forma, sempre existe, curiosamente. O senhor dos escravos, mas o sistema escravista, mais do que o senhor dos escravos, também parecia preso em manipular a produção infinita. 1, 2, 1 milhão de escravos. Parece que a coisa sempre precisa crescer. Lacan faz uma análise lógica disso. O sistema simbólico sempre precisa crescer, e a representação que o Lacan dá disso é a lógica numérica pela teoria dos conjuntos de Frege. Talvez a representação mais explícita que o Lacan faz disso, de um correlativo lógico de como ele entende o sistema. Mas, sobretudo, Lacan está falando que o sistema tende ao infinito. Esse infinito é a quebra da ilusão de totalidade, porque é uma totalidade sempre se transformando para caber algo mais. E nessa tendência ao infinito, o sistema sempre cai em lógicas de exploração dessa individualidade que, tomada por esse sistema, ele se sacrifica. Ao mesmo tempo, se há essa imagem de infinito, há uma outra imagem de infinito para o Lacan, que é a imagem de infinito que tende ao resto. É como se o sistema ele nunca conseguisse se fechar. Então se tende a ir a zero, mas nunca consegue chegar a um limite. É como se sempre faltasse uma partinha. Como se fosse o paradoxo de Zenão. Você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, mas nunca consegue chegar numa totalidade. E esse resto é também uma das formas pelo qual Lacan propõe essa inconsistência do sistema simbólico, através da qual qualquer unidade de sentido ela é sempre, no fundo, provisória, apesar de não se apresentar assim aos sujeitos. E, novamente, o Lacan está fazendo uma lógica sobre a política a partir de dois conceitos, o um e o grande outro. Conceitos que parecem ter sacadas interessantes. O problema dessas lógicas sobre a política é que, novamente, falta muito materialismo histórico para ela. Porque nessa lógica sobre a política, parece que tudo é forma. Você pode equivaler cristianismo, regime escravista, capitalismo subdesenvolvido, capitalismo desenvolvido. E no fundo você pode colocar todos esses tipos de sujeitos, de individualidades completamente distintas e formas de exploração completamente distintas no mesmo balaio. Então me parece que esse é um problema do Lacan, um problema da teoria lacaniana, que apesar de ser profunda, ela é superficial, parece que ela equivale a qualquer tipo de conteúdo. E nessa equivalência lógica de tudo, toda forma de conteúdo, o Lacan parece cair na posição do estruturalista chato, do velho chato conservador, que diz para toda revolução que toda revolução vai dar errado. Lacan é aquele cara chato, que inclusive em maio de 68 ele foi esse cara chato, que ao invés de se juntar com uma esperança revolucionária, ele sempre ficava jogando água no chope da galera, dizendo que essa revolução vai dar errado, porque no fim das contas, no futuro, vocês sempre vão se submeter a um novo mestre, a um novo sistema, porque vocês precisam de uma ordem maior que vocês. Tem um quê de razão nessa lógica do Lacan, mas também tem um quê de um conservadorismo muito chato que ele não se percebe caindo, parece. Porque nessas revoluções, mesmo que uma outra lógica se coloque, essa outra lógica pode ser muito melhor que a anterior. Não implica que esse novo mestre vai ser tão exploratório, tão cruel quanto o anterior. Então, ao Lacan equivaler todo tipo de conteúdo, parece que ele não percebe que ele cai nessa posição de um conservador chato, que diz que tudo é igual porque a gente precisa de ordem. E bom, no fim, essa é a minha grande crítica à política lacaniana. É uma política excessivamente formalista, e nesse excesso formalista, ela recai numa posição de eternamente isento, como quem diz, pô, foda-se, sempre vai ter um mestre, então vamos ficar com esse que a gente tem mesmo. E não à toa, mesmo cercado por uma esperança revolucionária de uma juventude intelectual maoísta, de maio de 68, Lacan ficou completamente em cima do muro e falou para todo mundo que ia dar errado. Apostar contra revoluções, a chance de você ganhar é grande, mas
me parece uma postura covarde do Lacan que muitos lacanianos repetem. Muito lacaniano repete se escondendo sobre a ideia de estrutura significante, se colocando numa posição isenta, analisando estruturalmente, mas fugindo de efetivamente tomar posições. E é isso, falei pra caramba. Quem puder, curte, se inscreva, comenta sobre o vídeo. Um vídeo que eu vou tentar trazer numa nova modalidade de edição. E deem retornos para mim se vocês gostaram dessa forma de edição. Comentem também sobre o que pensaram. Um abraço.